O cercofascista e corrupto Jair Bolsonaro, o fujão que se refugiou lá nas terras do Pateta e do Mickey em Orlando, nos Estados Unidos, esse cerco está se fechando. Na semana passada, o ministro da Controladoria Geral da União, CGU, Vinícius de Carvalho, anunciou a revisão de 234 processos de sigilos de 100 anos imposto pelo seu covil, imposto pelo presidente Bolsonaro. Muitos segredinhos ainda ficarão de fora das investigações, mas apenas a análise mais apurada desses casos já poderá incriminar ainda mais o capetão. O órgão federal considerou indevidos e exacerbados os sigilos, mas limitou o alcance da apuração. Segundo o balanço da Transparência Brasil, Jair Bolsonaro ordenou 1.108 sigilos nos 4 anos de seu governo. Agora, a CGU optou por reavaliar apenas 21,5% dos casos. É importante, ao explicar a decisão, Vinícius de Carvalho criticou os segredinhos do ex-presidente. Aspas, foi exacerbado o uso do argumento de informações pessoais para restringir o acesso às informações. De acordo com o ministro da CGU, os processos a serem revistos são das seguintes áreas: Segurança Nacional, 111, Segurança do Presidente de Familiares, 35, Informações Pessoais, 49 casos, Atividades de Inteligência, 16 casos e outros casos, 23. A revisão vai na esteira de um decreto assinado em 1º de janeiro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pediu a avaliação dos sigilos impostos a documentos públicos na gestão anterior. Enfatiza uma matéria do site Metrópolis. Vários casos que serão reavaliados, podendo ter seus sigilos revogados, são inflamáveis, explosivos e podem até conduzir Jair Bolsonaro, seus 4 filhotes, seus 4 pimpolhos e até a primeira-dama Michele para a cadeia. Em entrevista coletiva, a secretária executiva da CGU, da Controladoria Geral da União, Vânia Vieira, deu alguns exemplos de segredinhos de 100 anos que serão analisados. 1. Visitas dos filhos do ex-presidente ao Palácio do Planalto. 2. Telegramas do Itamaraty como os enviados nos casos da vereadora assassinada Marielle Franco, do jogador Ronaldinho Gaúcho e do médico bolsonarista preso no Egito. 3. Gastos do então governo com as caríssimas motocicletas do fascista, do Bolsonaro. 4. Valores dos cachês pagos aos artistas, principalmente aos cantores sertanejos, pela Caixa Econômica Federal. 5. Cartão de vacinação do genocida Jair Bolsonaro. Sobre esse último caso, Vânia Vieira preferiu não prever qual deve ser o resultado da revisão. Aspas, não vou antecipar um julgamento aqui. Do ponto de vista técnico, envolve reflexões importantes, porque há uma dimensão sobre a privacidade do presidente que não pode ser deixada de lado. Mas, por outro lado, nós tínhamos e temos uma política pública de enfrentamento da Covid-19 que envolveu uma série de iniciativas, como vacinação, não exposição de pessoas a restrição de pessoas, restrição ao acesso a determinados lugares se as pessoas não estivessem vacinadas. Então, tem essa dimensão de interesse público relevante, o que envolve o Bolsonaro. A edição portuguesa da emissora alemã Deutsche Welle, DW, fez um levantamento dos casos mais polêmicos que poderão ser agora reavaliados. Vale conferir, então, o que a DW apresenta. 1. Cartão de vacinação. O mais famoso de todos os sigilos impostos por Bolsonaro é o que se refere ao cartão de vacinação dele. O caso ainda é mais estranho porque Bolsonaro nunca escondeu o que pensa sobre as vacinas contra a Covid-19. O ex-presidente declarou que não vacinaria e até fez piada com quem pretendia fazê-lo. Tanto mais estranho, portanto, que ele se recusasse a mostrar o cartão de vacinação. Quando a revista Época pediu para ver o documento, com base na Lei de Acesso à Informação, a LAI, recebeu resposta negativa do presidente. A presidência da República argumentou que o cartão de vacinação se enquadra no caso de informação que diz respeito a intimidade, vida privada, honra e imagem, aspas, né? E por isso as informações não seriam repassadas. Outro caso citado pela emissora alemã, crachá dos filhos. Outro pedido negado pelo governo
dessa vez feito pela revista Cruzoé, foi para ver os dados dos crachás de acessos dos 2 filhos de Bolsonaro, Carlos e Eduardo, Carluxo do Bananinha, ao Palácio do Planalto. Novamente, a justificativa foi de que se trata de informação que diz respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem de familiares do presidente. Segundo a revista, Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro, esteve 32 vezes no Palácio do Planalto, em Brasília, entre abril de 2020 e junho de 2021. Ele teria livre acesso ao gabinete da presidência da República. Outro caso citado pela emissora alemã, processo de Pazuello, do general Pazuello. O sigilo de 100 anos também beneficiou o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Em junho de 2021, o Exército colocou sob sigilo o processo contra o general, que na época estava na ativa e participara de um ato público com Bolsonaro no Rio de Janeiro. Os militares da ativa não podem participar de manifestações políticas. No caso de Pazuello, a negativa argumenta que a divulgação representaria risco aos princípios da hierarquia e à disciplina militar. Outro caso, pela emissora alemã, Ronaldinho e o médico bolsonarista. No início de 2020, o ex-jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho foi preso no Paraguai por apresentar documentos falsos a entrar no país. O Itamaraty agiu para libertar o ex-jogador, que havia sido nomeado embaixador do turismo brasileiro pelo governo Bolsonaro. As mensagens trocadas entre o Itamaraty e o jogador e o irmão dele, Assis, também estão sob sigilo de 100 anos. O mesmo sigilo vale para o caso do médico bolsonarista Victor Sorrentino, que em 2021 foi detido no México sob acusação de assediar uma vendedora. E o último caso citado, as visitas de Michele. Também estão sob sigilo de 100 anos as visitas que a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, recebeu no Palácio da Alvorada. O argumento, mais uma vez, é que há informações pessoais nos documentos. Não, desculpe, esqueci mais um caso citado pela emissora alemã. Rachadinhas. Igualmente sob sigilo de 100 anos estão as investigações de suspeitas da rachadinha no gabinete do senador Flávio Bolsonaro, quando ele ainda era deputado estadual do Rio de Janeiro. Mais uma vez, a argumentação, dessa vez apresentada pela Receita Federal, é de que há informações de cunho pessoal nos processos. Vamos ver o que vai dar.